Vendo as coisas do jeito de Deus. Olá, hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro. Meio que agarrou minha mente aqui, 21 de outubro de 2022. E nós estamos fazendo o estudo de número de 222. Veja só, 222, 222 estudos, hoje concluindo o livro de Tiago, capítulo 5. Antes de nós lermos o trecho que escolhemos e separamos aqui para fazer a leitura, lembre-se, nós temos os nossos avisos. Qual é o propósito desses estudos que gravamos? Já 222 é para te dar mais informação sobre o texto bíblico, é para me dar mais informação sobre o texto bíblico. Nós estamos no desafio de lermos o Novo Testamento juntos em Lagoinha Castelo, em Lagoinha Toronto, e todos os dias deixamos no canal do YouTube da igreja um breve estudo com um trecho do capítulo, para que você tenha mais informação do texto bíblico. Curta, deixa seu joinha lá, deixa o seu like, distribua para as outras pessoas. As pessoas precisam ouvir os estudos para que elas tenham mais conhecimento da Escritura. Faça isso. Também compre a Bíblia 365, eu não canso de falar isso aqui. Compre. É um trabalho muito bem feito aí pela editora Mundo Cristão. E não, nós não recebemos absolutamente nada por isso, mas a editora Mundo Cristão fez um belo trabalho de separar a leitura do texto bíblico num plano de leitura. A cada dia você lê um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se assim você o fizer, você ao final de 365 dias terá lido a Bíblia toda. Já temos muitos avisos, então vamos lá. Lembre-se, nós temos estudos às segundas-feiras, às 15 horas, Sermão do Monte, às 20 horas, Panorama Bíblico, às quartas-feiras, às 19, Sermão do Monte, às quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, estudamos o livro de Atos, e domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical às 8h30 e também temos a Escola Bíblica Dominical às 17h. Dado todos os avisos, vendo as coisas do jeito de Deus, nós vamos ler Tiago 5, entre os versículos 1 a 6, que diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e o que vocês tiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. O capítulo 5 todo, não somente esse trecho de 1 a 6 que nós lemos, é um chamado a uma cosmovisão cristã. Ele assevera que Deus vai julgar ricos ímpios, isso está exatamente nesse trecho que acabamos de ler, de 1 a 6, ele diz com clareza que Deus vai recompensar os justos, isso está nos versículos, entre os versículos 7 e 11. Ele insta que os irmãos orem por cura física, isso está entre os versículos 13 e 18, e ele chama atenção para que os cristãos cuidem da saúde espiritual uns dos outros, isso está lá em 19 e 20. Em especial, o trecho de 1 a 6 traz destaque para o fato de Deus se colocar contra aqueles que oprimem os outros enquanto se fartam em suas próprias riquezas. A riqueza como obstáculo à voz de Deus é um tema recorrente na Escritura. Isso não é novo. Paulo diz que a ganância é uma fonte de idolatria. Isso está lá em Colossenses 3,5, está em Efésios 5,5. Lucas 12,15, Jesus diz aos ouvintes: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste em seus bens. E veja o que Jesus fala: a vida de um homem não consiste em seus bens. Quando Jesus usa a palavra consistir para dizer que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, significa que Jesus está dizendo que a vida não é definida pelo que você possui ou que você compra. Isso pode parecer uma frase clichê, mas não é porque parece clichê que vai deixar de ser verdade. Não é porque parece clichê e o texto bíblico diz, a gente vai deixar de dizer o que está no texto bíblico. E o texto bíblico está dizendo exatamente isso. Jesus vai dizer que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Logo, Jesus está dizendo que a vida de um homem não é definida por aquilo que ele possui. E o termo que Jesus usa para consistir se refere a uma identidade pessoal.
E ele vai dizer que algumas pessoas têm uma identidade pessoal baseada no dinheiro. Qual outra razão faria alguém viver luxuosamente e destratar outras pessoas? Qual outra razão faria uma pessoa viver de maneira luxuosa e destratar outro se ele não achasse que a própria identidade dele se imiscuísse, se misturasse com o dinheiro? A esse respeito, o Keller vai dizer no seu livro Deuses Falsos, ele vai dizer na página 59, me permita ler, eu vou ler esse trecho aqui, que é interessante. Em 2005, o banco de investimentos Credit Suisse promoveu intensamente empréstimos para resorts. Esses empréstimos ofereciam procedimentos instantâneos para os devedores e altos rendimentos para os investidores institucionais. Em resposta, o fundador e principal acionista do Yellowstone Club, um clube de esqui exclusivo para ricaços nas montanhas de Montana, tomou um empréstimo de 375 milhões de dólares. 209 milhões de dólares foram imediatamente para sua conta pessoal, segundo permitido pelo acordo do empréstimo. O Credit Suisse fazia pouco para avaliar se o devedor seria capaz de pagar o empréstimo, uma vez que não tinha dinheiro próprio em risco. O empréstimo, foi vendido como parte de uma obrigação de empréstimo colateral, transferindo assim todos os problemas em potencial a investidores institucionais, como os fundos de pensão, que estavam comprando produtos de empréstimo cujos riscos estavam sendo enormemente subestimados pelos vendedores. De 2002 a 2006, o Credit Suisse fez cerca de 6 negócios como esse, totalizando quase 3 bilhões de dólares. Em 2007, no entanto, o Yellowstone Club estava em sérios problemas financeiros. A péssima administração costumeira foi agravada pela alta dívida feita pelo empréstimo do Credit Suisse. Quando a recessão bateu e os valores dos imóveis caíram, o clube pediu falência. O Credit Suisse, que tinha direito à garantia prioritária, propôs um fundo de planejamento interino para sustentar o clube, o que teria colocado centenas de empregados nas ruas. Os vendedores, garçonetes, jardineiros, ascensoristas das pequenas cidades de Montana, que tinham poucas opções alternativas de emprego, estavam prestes a enfrentar um terrível baque econômico. Felizmente, um juiz de falência de Montana viu o que estava acontecendo. Ele culpou o Credit Suisse e o dono do clube por ganância cega e pelo empréstimo predatório que os tornara ricos, jogando todos os riscos e consequências nas costas da classe operária local. Ele retirou do Credit Suisse seu direito à prioridade, algo raro em uma corte de falência. A decisão do juiz possibilitou a outros compradores adquirir o clube e assim muitos empregos foram salvos. Um jornalista que contou essa história e viu como instantâneo, um jornalista que contou essa história disse à época: a nova explosão de salários de executivos, o aumento da ênfase em bens de luxos, os negócios vorazes que fazem milhões para os envolvidos às custas de milhares de trabalhadores comuns, a falta de preocupação com o tamanho das dívidas, tudo isso representa uma profunda mudança social em nossa sociedade. Paul Krugman escreve sobre essas mudanças de atitude. Não devemos pensar nisso como uma tendência de mercado, assim como uma propriedade de frente para o mar é mais valorizada, mas como algo mais semelhante à revolução sexual dos anos 60. Um relaxamento de restrições antigas, uma nova permissividade, nesse caso, uma permissividade financeira em vez de sexual. John Kennedy Galbraith descreveu o executivo honesto de 67 como o homem que evita a mulher amável, disponível e até nua por quem está intimamente cercado. A administração não se presta à autorrecompensa cruel. No final dos anos 90, o lema do executivo deve ter sido: se lhe faz bem, então faça. O que o Keller está trazendo aqui é literalmente um cenário de ganância cega, que é o cenário que o autor de Tiago trata nos versículos 1 a 6. E antes que você pense que isso é só um problema de ricos, não é? Que estão amando dinheiro, o Keller novamente diz o seguinte: Jesus usa todas as metáforas bíblicas básicas para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem três coisas com os ídolos: amam-no, confiam e lhes obedecem. Amantes do dinheiro são aqueles que sonham acordado e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro, novos bens para comprar, e olham com inveja para aqueles que têm mais que eles. Os que confiam no dinheiro sentem que têm controle de suas vidas e estão seguros por causa da riqueza. Assim como nós estudamos ontem,
Nós estudamos ontem que nós sempre estamos de joelho. O autor de Tiago vai dizer, no capítulo 5, dos versículos 1 a 6, que vários ricos destrataram os pobres porque estavam de joelhos. Estavam de joelhos diante do dinheiro. Assim como nós vimos que nós podemos estar de joelhos diante de várias coisas, nós podemos estar de joelho diante do dinheiro. O Keller vai dizer que esses deuses falsos no livro dele assumem múltiplas formas de adoração. Mesmo quando nós não temos tempo para ler a Bíblia ou orar, nós já escolhemos nossos deuses. Porque tratar disso aqui parece que nós estamos tratando só do dinheiro. Eu queria que ficasse claro na nossa cabeça, no capítulo 4 e no versículo 5, que o pano de fundo do que o autor de Tiago está escrevendo é que nós somos idólatras. E eu quero enfatizar essa última frase. Mesmo quando nós não temos tempo para ler a Bíblia e orar, nós já escolhemos nossos deuses. O nosso tempo, a nossa agenda virou o nosso Deus, porque nós não temos tempo para Deus. E isso é diferente de pensar segundo Deus, de ver as coisas do jeito de Deus, como nós falamos no estudo de hoje. Onde você tem ajoelhado e onde você tem colocado a sua adoração? No dinheiro, no seu tempo, no seu trabalho, na sua família, em você mesmo? Essa é uma reflexão que eu tenho que fazer todos os dias. Essa é uma reflexão que você tem que fazer todos os dias. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.